Hi everyone and welcome. I have the great pleasure today to be joined Olá a todos e bem-vindos. Tenho o grande prazer de estar hoje com o embaixador Jack Matlock, um diplomata dos Estados Unidos e ex-embaixador dos Estados Unidos na União Soviética, que também participou das negociações para o fim da Guerra Fria. Então sim, o embaixador Matlock, após se formar no ensino médio durante a Segunda Guerra Mundial, serviu várias décadas como diplomata ao longo da Guerra Fria e tem ótimas percepções sobre tudo, desde a crise dos mísseis de Cuba até, claro, sua participação direta nas negociações para o fim da Guerra Fria. E, claro, também observando como parte dessa paz pós-Guerra Fria foi perdida. Bem, é ótimo vê-lo novamente, embaixador. Já faz alguns meses. É um prazer estar com você. Obrigado pelo convite. Eu esperava que pudéssemos começar discutindo os últimos anos da Guerra Fria, porque você escreveu um livro após a Guerra Fria, com o título Reagan e Gorbachev, Como a Guerra Fria Terminou. Acho que para os ouvintes que não estão cientes, como a Guerra Fria chegou ao fim e o que a tornou possível. How did the Cold War come to an end and what made it possible? Bem, eu acho que tomamos uma decisão, devo dizer que o presidente Reagan tomou uma decisão, de que precisávamos começar a negociar mais ativamente se quiséssemos acabar com a Guerra Fria, ou se não a encerrássemos totalmente, pelo menos reduzir as tensões e ter um relacionamento pacífico. Fui convidado a integrar a equipe de segurança nacional no final de seu primeiro mandato. Fui convidado a entrar na equipe e aconselhar sobre uma estratégia para negociar um fim. Então, em primeiro lugar, começamos a fazer com que o presidente Reagan fizesse uma série de discursos onde ele apresentaria um plano para resolver nossas várias disputas com a União Soviética. À medida que desenvolvíamos isso, também desenvolvíamos instruções sobre o que não iríamos fazer. Porque tínhamos pessoas na administração que argumentavam: você não pode negociar com eles. Eles não fazem acordos que cumprem. Tudo o que você pode fazer é pressioná-los. E essas opiniões eram muito proeminentes em sua administração. Mas uma das primeiras coisas depois que entrei na equipe foi que tivemos uma reunião muito pequena. Não estava na agenda dele, mas com acho que havia apenas 7 pessoas lá. O secretário de Estado, o secretário de Defesa, o presidente do Estado-Maior Conjunto, eu e o conselheiro de Segurança Nacional. E o que Reagan estava dizendo era: veja, vamos negociar com a União Soviética. Quando assumi o cargo, pensei que éramos fracos demais, mas fortalecemos nossa posição suficientemente. Vamos negociar. E eu sei que o secretário de Defesa, Caspar Weinberger, disse: bem, agora você sabe, eles não cumprem seus acordos ou algo assim. E Reagan se virou para ele e disse: Cap, não vamos por esse caminho, vamos negociar. Então, nesse ponto, eu diria que isso era tão secreto na época que eles não colocaram a reunião no calendário e não a realizaram na ala oeste, onde normalmente nos encontrávamos, mas em sua residência no andar de cima, em um dos quartos. Então, mas de qualquer forma, o que tentamos fazer foi definir um caminho que pudéssemos seguir. E a parte principal disso foi o discurso do qual eu fui o principal redator, que ele fez em janeiro de 1984. Nele, ele apresentou, de fato, uma agenda. Ele usou a palavra cooperar, acho que mais de 30 vezes. Cada meta que estabelecemos para a negociação, apresentamos como cooperação. Cooperação para reduzir armamentos ao máximo possível, particularmente armas nucleares. Cooperação para acabar com o terrorismo. Competição em áreas terceiras, ou seja, guerras por procuração. E o terceiro era cooperar para melhorar o respeito aos direitos humanos. Não era que você tinha que limpar sua imagem. Devemos cooperar para melhorar o respeito aos direitos humanos. E então o quarto era que precisamos construir um relacionamento de trabalho melhor. O que queríamos dizer era que precisávamos derrubar a cortina de ferro que eles tinham. Mas dizer uma cortina de ferro, até isso se torna, você sabe, discutível. Então a frase que usei foi construir um relacionamento de trabalho melhor, aumentando os contatos esportivos, educacionais e outros contatos em geral.
Isso, eventualmente, se tornou uma agenda de 4 partes. Eventually became a 4-part agenda. And then E então, a próxima coisa foi que começamos a definir o que excluímos. Não vamos tentar mudar o sistema soviético internamente. Quero dizer, a visão de Reagan era que sim, o comunismo é um sistema terrível. Mas se é isso que eles querem, é problema deles. Não é nosso problema tentar mudá-lo. O que objetamos é que eles o imponham a outras pessoas. Precisamos mudar o comportamento externo. E assim, essa foi uma das coisas. A outra era que não estamos buscando superioridade militar. Agora, obviamente, isso sempre seria difícil de definir, mas havia aqueles na administração que sempre insistiam que se concordássemos com algo, teríamos que preservar uma vantagem. Reagan entendia que você não conseguiria um bom acordo se tentasse manter uma vantagem. E assim, ele colocou essas restrições, na verdade, em uma espécie de diretiva secreta para toda a burocracia. Então, o próximo passo foi, especialmente uma vez que houve um acordo de que eles se encontrariam. Claro, Reagan havia enviado uma carta a Gorbachev quando ele se tornou secretário-geral, convidando-o a vir a Washington. Eventualmente, foi decidido que eles se encontrariam em Genebra. Naquele momento, começamos com uma diplomacia discreta para discutir com eles o que poderia resultar disso. Estava bastante claro naquela época que seria difícil chegar a um grande acordo de controle de armas. Nossas posições estavam muito distantes. Mas eu desenvolvi um grupo de cerca de 35 ou 40 projetos cooperativos em várias áreas. Antes de anunciar isso publicamente, fomos até eles em particular e dissemos que estávamos pensando nessas coisas. Se vocês tiverem grandes problemas com alguns, esqueceremos. Talvez vocês queiram adicionar alguns. Vamos discutir como poderíamos cooperar nessas áreas. Era qualquer coisa, desde mais intercâmbio educacional até cooperação no que agora chamamos de energia limpa, e assim por diante. Começamos a tentar reunir, antes da reunião, um conjunto de coisas que poderíamos anunciar. Como eu disse, tudo o que pedimos foi cooperação para alcançar um objetivo. Pouco antes de chegarmos à primeira reunião, o presidente Reagan ditou uma espécie de nota para si mesmo e sua equipe sobre o que ele queria alcançar naquela reunião. Sua secretária digitou e ele fez algumas correções. Foi entregue a mim quando embarcamos no avião para ir a Genebra, onde seria a reunião, e me disseram que deveríamos analisá-la, e se houvesse algum erro, poderíamos discutir isso quando o informássemos em Genebra. A coisa interessante sobre isso foi que, em primeiro lugar, ele reconheceu que Gorbachev não é um ditador. Ele tem o Politburo e precisa justificar o que faz. Em segundo lugar, ele destacou que a coisa mais importante que precisávamos alcançar era alguma confiança entre nós. E então ele passou mais tempo falando sobre direitos humanos do que qualquer outra coisa. Ele disse que isso é muito importante. Fomos muito públicos sobre isso. Se insistirmos nisso publicamente, não vai ajudar as pessoas que estão sofrendo. Precisamos fazer isso de forma privada. E então, quase na penúltima frase, ele disse que seja o que for que alcancemos, não devemos chamar de vitória. Isso simplesmente tornaria mais difícil fazer mais progressos. E essa foi sua atitude ao longo de tudo. Então acho que o que estou dizendo é que o que tentamos fazer foi diminuir as polêmicas de interesse público. Claro, eles continuaram até certo ponto. Mas começamos naquele momento, com antes de tudo, uma correspondência muito ativa, lidando com as questões. E sempre que havia algo que o outro lado não gostava, parávamos de encerrar qualquer comunicação. E eu sei que Reagan disse que não nos afastamos das negociações. Se há um problema, há ainda mais razão para falar sobre isso. Então, essencialmente, em cerca de 2 ou 3 anos, a agenda que havíamos estabelecido se tornou uma agenda conjunta. Mais tarde, muito mais tarde, depois que a Guerra Fria terminou, perguntei ao então ministro das Relações Exteriores soviético: sabe, essa era a nossa agenda. Como conseguimos transformá-la em uma agenda conjunta?
Ele disse, vocês nunca alegaram que era de vocês. E eu disse, vocês estavam cientes disso. You never claimed it was yours. And I said, were you guys aware of it? And he said, well, of course. But the fact... E ele disse, bem, é claro. Mas o fato de podermos vendê-lo como uma agenda conjunta foi porque você não estava proclamando isso como seu. Então, acho que houve várias lições ali. E eu diria que você sabe, após o fim da Guerra Fria, e particularmente após a dissolução da União Soviética, que não foi causada por nossas políticas. Isso é outra coisa. Muitas pessoas sentem que a Guerra Fria terminou quando a União Soviética se desfez. Não, ela já havia acabado, pelo menos 2 anos antes da União Soviética se desfazer. A União Soviética se desfez por causa de pressões internas. E, na verdade, se a Guerra Fria tivesse continuado, a União Soviética provavelmente ainda estaria conosco, porque eram essas pressões externas que realmente a mantinham unida. Mas começamos após o fim da Guerra Fria. Eu diria que quase parecia haver uma campanha para tentar reviver a Guerra Fria, e com a Rússia, e depois eventualmente com a China. With Russia and then eventually with China. And this, because we in effect stopped any of... Porque, de fato, interrompemos qualquer uma das negociações. Durante a primeira administração Bush, a grande questão era a unificação alemã, a unificação dos 2 estados alemães. Enquanto negociávamos isso, Gorbachev era o líder soviético, e eles insistiam que, antes de tudo, houvesse negociações entre os 2 estados alemães. A Alemanha Ocidental havia dito, olha, apenas deixem esses Länder se unirem sob nossa Constituição atual. Em outras palavras, eles seriam simplesmente absorvidos pela Alemanha Ocidental sem negociações que lhes dessem status especial. Mas naquela época, nosso secretário de Estado, seguindo uma ideia desenvolvida inicialmente pelo ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Genscher, sugeriu que deveríamos prometer que não haveria expansão da OTAN para o leste. Naquela época, ainda existia a União Soviética e o Pacto de Varsóvia. E, na verdade, quando o secretário de Estado Baker apresentou essa ideia, ele disse que, assumindo que não haveria expansão da OTAN nem 1 centímetro, não seria melhor preservar a OTAN e manter uma presença americana na Europa para ajudar a garantir a estabilidade? E Gorbachev respondeu, bem, é claro, qualquer expansão da OTAN é inaceitável. Mas o que você diz eu entendo, e parece fazer muito sentido. O que Baker havia insinuado era que precisamos manter a OTAN e precisamos manter a Alemanha nela. Ou então, a Alemanha poderia ser uma ameaça novamente. E Gorbachev realmente acrescentou, não nos opomos mais a alguma presença militar americana na Europa. Ele disse, talvez você não precise de 300 mil soldados, mas reconheço que sua presença pode ser um fator de estabilização, e nós a acolhemos. Então foi sob a condição de que não houvesse expansão da OTAN. Agora, quando Baker voltou a Washington, foi informado pelos advogados que, na verdade, você não pode excluir aquela parte da Alemanha Oriental de estar na OTAN se a Alemanha como um todo permanecer. Então, na verdade, quando negociaram o fim do tratado que unificou a Alemanha, chamamos de Tratado 2+4. Quando isso foi concluído, realmente fez uma exceção para o território da antiga Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã, em que não poderia haver tropas estrangeiras estacionadas lá e nem armas nucleares nesse território. Então, na verdade, fez uma distinção legal sobre o que poderia ser feito na Alemanha Oriental, uma vez que a Alemanha se tornasse parte da OTAN. Vou apenas acrescentar mais uma coisa sobre a expansão da OTAN. I'll just add one thing more about NATO expansion. The problem was, as far as... O problema era no que dizia respeito aos russos, e isso ficou claro em meados dos anos 90, quando o presidente Clinton estava negociando com Yeltsin, que eles não se opunham tanto à expansão da aliança e à concessão das garantias do artigo 5. O que eles eram categoricamente contra era qualquer base estrangeira, especialmente bases americanas, no novo território. Eventualmente, acho que por volta de 1999, houve realmente um acordo entre a OTAN e a Rússia, embora não proibisse totalmente bases estrangeiras.
Eu diria que aqueles que afirmam que esta guerra na Ucrânia não tem nada a ver com a expansão da OTAN estão enganados. This Ukraine war, it has nothing to do with NATO expansion. They get it absolutely backwards. It has everything to... Eles entendem tudo ao contrário. Tem tudo a ver com a expansão da OTAN e, muito importante, o estabelecimento de bases americanas nos novos territórios. A grande questão surgiu, é claro, primeiro na segunda administração Bush e depois na administração Obama, quando o governo russo se opôs à instalação de mísseis antibalísticos na Polônia e na Romênia. Agora, alguém poderia perguntar por que eles deveriam se preocupar com isso? Esses mísseis específicos poderiam oferecer offensive quanto defensivamente, dependendo do software. Offensively or defensively, depending upon the software. So there were something that would have been... Então, havia coisas que teriam sido proibidas, digamos, no território da Alemanha Oriental, sob aquele tratado. E então o presidente Putin propôs, ok, se esses são mísseis defensivos, por que não temos um programa conjunto? E Obama disse, vamos pensar nisso. E depois ele disse, não pode haver um programa conjunto. Eu voltaria mais cedo. Se Gorbachev tivesse feito uma proposta séria a Reagan para termos um programa conjunto em armas defensivas, Reagan teria aceitado. Deve haver uma completa. Tudo isso, eu acho, lança luz sobre qual é o problema hoje. E a questão é que... The thing is that Putin's move, first of all, to O movimento de Putin, em primeiro lugar, para tomar a Crimeia, eu diria que ele tinha um precedente. Um dos acordos que fizemos durante a Guerra Fria para ajudar a derrubá-la foi o que chamamos de Ato Final de Helsinki, que determinava que não poderia haver mudança de fronteiras sem o consentimento mútuo de ambas as partes. Bem, na verdade, por volta de 99, fizemos guerra contra a Sérvia por causa do tratamento dos kosovares em Kosovo. E então, sem a aprovação da Sérvia, essa fronteira foi alterada. Isso deu ao presidente Putin um precedente praticamente perfeito para sua tomada da Crimeia, porque ele realizou um referendo pacificamente na Crimeia. E a razão pela qual ele fez isso foi porque, uma vez que o governo ucraniano disse que queria fazer parte da OTAN, e a OTAN, em 2008, havia decidido que a Ucrânia, eventualmente, seria uma parte. would eventually be a party. This is at a time when 2/3 of the people in Ukraine... Isso foi numa época em que 2/3 das pessoas na Ucrânia não queriam estar na OTAN. No entanto, o que eles chamam de tomada da Crimeia foi feito sem violência, enquanto o bombardeio da Sérvia matou mais de 1.000 pessoas. E também foi ilegal, porque o Conselho de Segurança da ONU não o havia autorizado. Os Estados Unidos e a OTAN haviam estabelecido um precedente para fazer isso. No caso de Putin, ele realizou um referendo, e mais de 90% votaram para se tornar parte da Rússia. Bem, isso pode ter sido exagerado, mas certamente bem mais de 60% ou 70%, quase certamente, teriam sido a favor de se juntar à Rússia, porque eram falantes de russo. E os ucranianos estavam praticamente deslegitimando o uso da língua russa. Isso era uma questão interna. This was an internal matter. I'm just saying... Então estou apenas dizendo que quando se fala da Rússia, a expansão da OTAN não é a questão. É a questão e é a questão crucial, expansão mais bases. E é por isso que no momento, os russos não estão ansiosos para que qualquer membro da OTAN, de fato, garanta a paz na Ucrânia. Eles passaram por um cessar-fogo. Após a Revolução de 2014, que foi, na verdade, um golpe de Estado na Ucrânia, eles passaram por um cessar-fogo, que foi violado mais frequentemente pelos ucranianos do que pelos apoiadores russos. A OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, tinha observadores lá. E é por isso que, ao mesmo tempo, embora houvesse 2 acordos em Minsk, de que a Ucrânia concederia autonomia a essas regiões, os ucranianos se recusaram a fazê-lo explicitamente. E como eu disse, eles violaram o cessar-fogo mais do que o outro lado. Então, a ideia hoje de que de alguma forma a Rússia aceitaria ocidentais lá
quando durante o último cessar-fogo a Alemanha, a França e os Estados Unidos estavam realmente armando os ucranianos que estavam quebrando o cessar-fogo, é questionável. Acho que temos que manter todas essas coisas em mente. Desculpe, fui além da sua pergunta, mas o que eu queria dizer é que no final da Guerra Fria, em vez de seguir o tipo de diplomacia que usamos durante a Guerra Fria, mantendo-nos constantemente em cooperação, conversando uns com os outros, entendendo o que o outro estava dizendo, e se não concordássemos, então tentando encontrar pelo menos um denominador comum, acho que isso foi revertido. E você viu o que foi quase a demonização de Vladimir Putin. Agora, sou alguém que está absolutamente horrorizado com o que aconteceu. Acontece que conheço bem as línguas russa e ucraniana, e sei que a Ucrânia está sofrendo horrivelmente com isso. Mas também sei que a Ucrânia tem pró-nazistas lá, e eles têm pró-neonazistas que estavam fazendo grande parte dos combates durante o último cessar-fogo, de fato. Isso torna muito difícil acabar com isso, mas também é muito claro que para a guerra terminar, a Ucrânia terá que permitir que a Rússia, pelo menos, mantenha as terras que ocupou. E me parece que todos têm algo a ganhar com a paz. Porque a ideia de que a Ucrânia pode, com a ajuda da OTAN, recuperar territórios que já foram ocupados, acho que é apenas um sonho impossível. Acho que nem os Estados Unidos, nem outros realmente vão arriscar uma guerra nuclear por isso. E temos que entender que, como em muitas outras áreas, esta é uma área de muito maior interesse para a Rússia, em termos de sua segurança, do que para qualquer um dos outros. Então, espero que as negociações atuais tragam paz. Mas não há como trazer paz simplesmente tentando restaurar as fronteiras. Devemos lembrar que essas fronteiras, exceto a Crimeia, foram criadas por Adolf Hitler e Joseph Stalin no acordo antes da Segunda Guerra Mundial, quando partes do que era então o leste da Polônia foram incluídas na União Soviética e colocadas na Ucrânia. Então, você tem uma Ucrânia que, desde que se tornou independente, estava profundamente dividida internamente. E eu diria que, emocionalmente, esta guerra é como uma guerra civil, realmente, quando você olha para todos os fatores. E como qualquer guerra civil, a interferência externa piora a situação, em vez de resolvê-la. Então, espero agora que a solução seja difícil de encontrar, mas espero que continuemos a nos mover nessa direção. Continue to move in that direction. Well, Ambassador Matlock, I appreciate the extensive. Bem, embaixador Matlock, agradeço o contexto extenso e também por vinculá-lo à atual crise na Ucrânia. Você mencionou algo interessante sobre Reagan, que também se conecta muito bem com a crise atual que temos, que é quando ele quis abrir negociações com os soviéticos. Houve muita resistência, o argumento de que não se pode confiar nos russos, que eles não cumpririam suas promessas. A única coisa que podemos fazer é colocar mais e mais pressão sobre eles. Isso soa muito familiar. Este é mais ou menos o discurso, especialmente na Europa agora. Mas acho que tem uma pergunta dupla. Uma é, por que houve tanta resistência à diplomacia? E o que fez Reagan insistir efetivamente de qualquer maneira? Porque para muitos, ele era visto como um falcão, lutando contra o império do mal. Como ele se tornou a figura principal capaz de superar essa resistência e realmente buscar a diplomacia? Bem, eu diria que ele realmente queria ser lembrado como um presidente pacífico. Ele queria paz. Ele odiava armas nucleares. Ele e Gorbachev esperavam que pudessem realmente levar a uma abolição, o que não aconteceu. Claro, eles não foram tão longe. Acho que também sua esposa o pressionou muito pela paz. Lembro-me de quando Gromyko veio pela primeira vez à Casa Branca. E a propósito, eu diria que Reagan sempre os recebia, não apenas de forma muito educada, mas também com grande atenção. Ele tratava o ministro das Relações Exteriores soviético praticamente como um chefe de Estado, com jantares formais na sala de jantar Lincoln.
Mas quando Gromyko veio pela primeira vez, ao ser apresentado a Nancy Reagan, ele disse: "Espero que você sussurre no ouvido do seu marido todas as noites. Paz, paz." Every night, peace, peace. And she said, "Oh, yes, I will." And she turned on her. E ela disse: "Ah, sim, eu vou." E ela ficou na ponta dos pés, inclinou-se em seu ouvido e sussurrou: "Paz, paz." Lembro que foi uma das poucas vezes que vi Gromyko sorrir. Ele era conhecido como Sr. Nyack antes, mas sim, acho que basicamente foi isso. E a segunda coisa, ele realmente odiava armas nucleares e era alguém que realmente queria aboli-las. Ele anulava sua burocracia. Então, de fato, embora ele mantivesse esses que agora chamamos de neocons e não gostasse de demitir pessoas, ele os mantinha na administração, mas os anulava sempre que havia discordâncias. Desde então, eles de fato assumiram a política externa de ambos os nossos partidos políticos. E pode-se dizer, bem, o que está por trás disso? One can say, well, what's behind it? I think that in our whole military... Acho que em todo o nosso complexo militar industrial, que também inclui o Congresso, havia um medo de que o fim da Guerra Fria significasse que cortaríamos nossos orçamentos de defesa. Então, de alguma forma, é preciso encontrar concorrentes de igual nível no mundo para justificar esse grande gasto com defesa. Agora, não quero dizer que as pessoas necessariamente entendiam as razões para isso, mas era muito fácil dizer, bem, a Rússia ainda é uma ameaça. Ou a China, veja como estão crescendo, vão ser uma ameaça. E, de fato, tentamos ser efetivamente militarmente superiores a todos os outros juntos. E falamos sobre domínio de espectro total, e assim por diante. Bem, é muito claro que outros países não vão reagir muito bem a isso. E eu acho que toda a ideia de que tínhamos um mundo unipolar estava equivocada, porque não tínhamos um mundo bipolar antes. Mesmo que os Estados Unidos e a União Soviética tivessem concordado em tudo, não poderíamos mudar outros países por causa disso. A ideia de que uma potência externa pode criar democracia em outro país, eu acho é totalmente irracional, porque se a democracia é governada pelo povo daquele país, como outros países podem criá-la? Então, quando você se envolve na política de outro país, geralmente presta um desserviço àqueles que está favorecendo, porque ninguém quer ter outros interferindo. Mas eu acho que não é por acaso que ao tentarmos espalhar a democracia para outros países usando força militar ou coerção econômica, não apenas falhamos, mas acabamos perdendo muito da nossa democracia em casa. Sim, bem, a preocupação com o orçamento militar está sempre ligada também aos sistemas de alianças, porque é por isso que muitos estudiosos são críticos dos sistemas de alianças durante tempos de paz, pois eles precisam perpetuar, eu acho, um conflito. É por isso que, mesmo após o colapso da União Soviética, você viu a OTAN, de repente, se tornando muito insistente, com a ideia de que tínhamos que sair da área, ou sair do negócio, expandir ou morrer. Em outras palavras, precisa de uma nova missão. Caso contrário, os sistemas de alianças tendem a se desintegrar quando a paz prevalece. E acho que isso faz parte do pânico na Europa agora também, que os americanos sinalizaram que têm outras prioridades. Então eu acho que quando a guerra terminar e os americanos estiverem mudando suas prioridades e reduzindo sua presença na Europa, isso provavelmente diminuirá a relevância geopolítica da Europa. No entanto, mais cedo você mencionou que Reagan não queria. Acho que ele instruiu você ou sua equipe a não considerar isso uma vitória, que deveria ser visto como uma vitória comum ou uma paz comum. Isso é algo que Bush também disse em 89. Ninguém deveria dançar sobre as ruínas do Muro de Berlim, porque não foi uma vitória. Foi uma paz comum, uma paz mútua. Mas isso foi em 1900. A retórica repetiu dramaticamente. Ou seja, pouco mais de um mês após o colapso da União Soviética, durante o discurso do Estado da União em janeiro de 1992, Bush fez este discurso, onde argumentou que, pela graça de Deus, a América venceu a Guerra Fria e deixou muito claro que ela não terminou.
Nós a vencemos. E assim agora somos os líderes do mundo. Como você vê essa mudança rápida na narrativa? Porque isso é bastante dramático. Isso é novamente de uma paz comum para vencemos, agora governamos o mundo. Como isso aconteceu em um espaço de poucas semanas? Quero dizer, estando lá observando, como você entendeu isso? Being there observing it, how did you make sense of this? Pela graça de Deus, a América venceu a Guerra Fria. Pois a Guerra Fria não terminou, ela foi vencida. Nós somos os Estados Unidos da América, o líder do Ocidente que se tornou o líder do mundo. E enquanto eu for presidente, continuarei a liderar em apoio à liberdade em todos os lugares. Sim, você está certo. O presidente Bush realmente disse isso. Sabe, ele estava começando sua campanha para a reeleição, e não seria algo garantido. Ele tinha muita oposição dentro do próprio partido. E então, acho que ele estava tentando, de fato, defender seu histórico, dizendo, nós vencemos a Guerra Fria. De fato, é por isso que você deve me reeleger. Eu sei que Gorbachev ficou muito descontente com isso. Ele me disse que não entendia. Ele se dava bem com Bush. E eles tinham feito muito juntos. Mas isso realmente doeu, porque... E eu acho que vencemos, e que a Rússia foi derrotada, alimentou muitos dos mal-entendidos que surgiram. E realmente não era verdade que fosse algo como uma vitória militar, porque Gorbachev havia de fato descartado a filosofia marxista-leninista que havia criado a Guerra Fria, em primeiro lugar, havia permitido que os estados da Europa Oriental se libertassem e havia concordado com a unificação da Alemanha, entendendo que não haveria uma expansão da OTAN. E tudo isso foi muito difícil, politicamente, para ele, em casa. E claro, eventualmente, ele foi forçado a sair por Yeltsin. E então, sabe, eu acho que isso é apenas... Eu posso entender porque, tentando fazer um caso para ganhar a reeleição, ele seria tentado a usar esse argumento. Mas foi um argumento que Reagan nunca fez. De fato, ele notou em seu diário, em sua última reunião com Gorbachev, quando ainda era presidente, que nos separamos como parceiros na construção de um mundo melhor, e nada sobre vitória. Então eu acho que, de fato, negociamos pacificamente o fim da Guerra Fria para o benefício de todos, tanto dos Estados Unidos, quanto da União Soviética e de todos os outros. E então, claro, a Rússia e todos os estados ex-soviéticos, ou pelo menos a maioria deles, passaram por um período muito traumático nos anos 90, enquanto tentavam se livrar do antigo sistema comunista e criar economias de mercado. E para a Rússia, em particular, esse foi um tempo muito conturbado. Foi quase como anarquia. Então eu sei que os russos começaram a falar sobre privatização em vez de privatização. Privatização é privatização. Privatização é apropriação. Eles viam algumas pessoas se apoderando da maioria dos ativos. E isso não parecia democracia, mas estavam sendo informados de que, bem, vocês estão construindo democracia. Bem, isso fez com que muitos russos se voltassem contra a própria ideia, porque passaram por um período muito, muito difícil nos anos 90. E devo dizer que quando Vladimir Putin se tornou presidente, em cerca de 3 anos, ele os tirou do default e realmente pagou todas as dívidas por volta de 2003. E essa é uma das razões pelas quais os russos, acredito você encontrará uma maioria que ainda votará nele. Embora certamente, como eu disse, coisas aconteceram que não são boas para a Rússia ou para qualquer outra pessoa. Mas a questão é que, quando você olha para toda essa história, pode ver que foi um verdadeiro fracasso da diplomacia nos anos 1990, ou eu diria na primeira década deste século, não negociar um sistema de segurança completo na Europa que protegesse a Rússia e protegesse todas as fronteiras e não envolvesse a expansão de uma OTAN dominada pelos americanos. Porque isso, eu acho, criou toda a sensação de leste versus oeste, e assim por diante, em um momento em que todos enfrentamos desafios,
muito sérios. Em primeiro lugar, toda a deterioração do meio ambiente e os vários problemas que isso está trazendo. And the environment and the various problems that that's bringing. Second, the fact that Em segundo lugar, o fato de que essas guerras, além da degradação ambiental, estão causando um movimento de pessoas e imigração quase sem precedentes, está pressionando todos os tipos de governos. E claro, temos todos os problemas que agora enfrentamos se novas tecnologias, como a IA, trouxerem armamentos mais destrutivos e assim por diante. Então, se continuarmos lutando uns contra os outros, não acho que a humanidade vá sobreviver. Portanto, parece-me que é hora de nossos líderes começarem a olhar para as coisas mais importantes. E isso significa paz. E se houver uma luta local, devemos tentar promover a paz, em vez de tomar partido de um lado ou de outro e assumir que há alguma solução ao continuar lutando e matando pessoas. Estamos agora também observando o que é, para todos os efeitos, genocídio acontecendo em Gaza e assim por diante. E ainda assim, as pessoas que tentam protestar contra isso, muitas vezes são assediadas e coisas do tipo. E eu acho que é tão ruim negar que o genocídio está acontecendo agora, quanto negar o Holocausto. Claro, o Holocausto foi uma coisa terrível, e deveríamos ter aprendido a lição. Na época, eu estava vivo, era um estudante do ensino médio. Mas você sabe, basicamente a guerra estava acontecendo. Não sabíamos o que estava acontecendo. A questão sobre Gaza é que sabemos o que está acontecendo. E ainda assim, você encontra pessoas que defendem isso. Eu não entendo isso. Well, I guess final question. Bem, só minha, eu acho. Pergunta final. Você tem algum conselho para os líderes europeus? Porque na Europa agora, pelo menos na América com Trump, você tem alguém pressionando pela paz. Na Europa, eles estão muito endurecidos. Acho que todos ficaram presos nessas narrativas em que imaginam que Putin é o novo Hitler ou que a Rússia quer restaurar a União Soviética. Então tudo parece uma repetição da Segunda Guerra Mundial em que não há possibilidade de negociação. Novamente, soa um pouco como o que Reagan e você enfrentaram este ano. Essa é a ideia de que, bem, não adianta falar com os russos, você tem de confiar neles. This idea that, well, there's no point to talk to the Russians, you can't trust them, we just have to mount as much pressure as possible. Precisamos apenas exercer o máximo de pressão possível. E este é o limite da discussão. Mesmo sugerir que a Rússia tem queixas legítimas geralmente é tratado como uma demonstração de traição. Não, eu diria traição. Agora, há tolerância zero para a dissidência. Então, qual seria o seu conselho para os líderes europeus? Porque ninguém vê vitória no campo de batalha, mas parece que esse é o único jogo que eles têm para jogar. Então, você tem algum conselho sobre como sair dessa confusão como alguém que já passou por essas negociações no passado? Bem, eu não acho que tudo se tornou muito militarizado e... I think everything has become much too militarized. And actually, it's rather absurd. Na verdade, é bastante absurdo, eu acho, tanto para a Europa Ocidental quanto para a Oriental, pensar que a Rússia é uma ameaça para eles. A única coisa que criaria uma ameaça russa seriam bases americanas com armas nucleares em seu solo. Sim, então, eles se tornariam alvos, sem dúvida sobre isso. Mas você sabe, se a Rússia não conseguiu nem conquistar a Ucrânia, e eu não acho que eles pretendiam conquistá-la totalmente, como as pessoas pensam, mas se a Rússia não conseguiu conquistar a Ucrânia em 3 anos de guerra, quero dizer, como eles vão enfrentar qualquer país europeu que seja membro da OTAN? Quero dizer, isso seria totalmente insano. Então a ideia de que, se a guerra terminar lá em termos que a Rússia aceite, eles de repente vão atrás da Europa Ocidental, eu acho não tem credibilidade alguma. E as analogias com coisas que aconteceram antes da Segunda Guerra Mundial simplesmente não são aplicáveis hoje. As coisas são bem diferentes. E assim, em outras palavras, não vejo razão para que os europeus não devam se defender. Europeans shouldn't be defending themselves. And it does seem to me that the whole idea that if you don't have Parece-me que a velha ideia de que, se você não tiver a América lá,
a Alemanha dominará novamente não é necessariamente o caso. A liderança alemã e as atitudes alemãs são bastante diferentes das que tinham entre as duas guerras mundiais. Portanto, acho que não vejo necessidade de os europeus necessariamente terem os Estados Unidos lá. Acho que os Estados Unidos, incluindo nosso governo atual, respeitarão nossos compromissos atuais com a OTAN. Sim, se algum deles for atacado. Mas você sabe, a OTAN não diz que você irá à guerra. Diz que um ataque a um seria considerado um ataque a todos, e que os governos deveriam considerar como responder. And that the governments should consider how to respond. And frankly, I don't think we would be doing anything. E francamente não acho que estaríamos fazendo mais do que estamos fazendo agora, se a Ucrânia estivesse na OTAN. E esse é um dos problemas que temos agora para encerrar isso. Então, muitas das coisas que você ouve. Agora, no que diz respeito a manter promessas, pelo que posso dizer, embora eu não goste das coisas que ele fez, o presidente Putin sinalizou todas as vezes onde estão suas linhas vermelhas e como ele vai reagir. Não acho que ele tenha quebrado promessas que eu possa ver. Não conheço nenhuma. Sei que outros quebraram promessas nesses acordos de Minsk. E sei que alguns acordos foram violados. Mas o fato é que quando acordos claros foram feitos, acordos concretos, Agreements were made, concrete agreements, usually Russia, I would say that... Normalmente, a Rússia, ou eu diria a União Soviética, era a mesma coisa. Se você tivesse um acordo bastante específico, eles o cumpririam. Agora, se fosse um termo geral que eles pudessem interpretar de uma maneira diferente, eles poderiam interpretá-lo à maneira deles, em vez da sua. Mas aprendemos a tornar os acordos o mais concretos possível. E não vejo evidências de que o presidente Putin quebre acordos que ele tenha feito. Mas isso não significa que eu goste do que ele fez. Claro que não. Eu fui um dos que nos anos 90 aconselhei fortemente contra a expansão da OTAN, porque antecipei que se começasse e continuasse para lugares como a Ucrânia ou a Geórgia, isso poderia gerar conflito. E eu acho que a maioria de nós que realmente entendeu a situação disse o mesmo. Quase todos os meus colegas, independentemente da nacionalidade, que negociaram o fim da Guerra Fria, argumentaram contra essa expansão da OTAN. E agora as pessoas dizem, oh, vocês são vítimas da propaganda russa, vocês são defensores do Kremlin. Eu não defendo nada do que eles fizeram. Eu explico. E nos acusar de sermos de alguma forma vítimas de propaganda é como acusar um meteorologista que está dizendo onde o próximo furacão vai atingir, de gostar de furacões. Não, eu não gosto. Eu realmente não queria ver nenhuma dessas coisas acontecer. E é por isso que tenho aconselhado o tempo todo. Não expandam a OTAN até lá. E não continuem colocando bases militares perto da fronteira russa. Qual é o propósito? Sabe, aquelas bases que dissemos que eram para proteger a Europa de mísseis do Irã? Quando o Irã ameaçou a Europa com mísseis? Vamos lá. Quero dizer, realmente não entendo os líderes europeus atuais. Bem, no caso dos britânicos, eles ainda vivem na vida do Império Britânico e esperam que os americanos o produzam. Não, eles são os gregos informando os romanos, como alguns deles diriam. Mas como o governo alemão pode concordar com coisas que têm sido muito prejudiciais para a economia alemã, é difícil para mim entender. Esse é um ótimo ponto, aliás. A acusação de que você não pode confiar na Rússia, porque na verdade os russos disseram muito claramente que era assim que reagiriam, que isso era uma linha vermelha. Então eles realmente fizeram o que disseram que fariam. E bem, sim, apenas como um comentário final, eu acho o que você disse sobre ser fortemente contra a expansão da OTAN, você viu isso também durante o governo Clinton. William Perry, o secretário de Defesa, até considerou renunciar. Ele disse que a maioria das pessoas na administração sabia que isso iria alienar os russos, mas que não importava muito, já que eles eram fracos. E seu próprio colega, George Kennan, o arquiteto da política de contenção, deu uma entrevista em 1998, onde ele alertou.
Again, for me, this is a very strong. Novamente, para mim, este é um aviso muito forte e preciso. Ele argumentou, cito, acho que é o começo de uma nova Guerra Fria. Acho que os russos vão reagir gradualmente de forma bastante adversa, e isso afetará suas políticas. Acho que é um erro trágico. Não havia razão para isso de forma alguma. Ninguém estava ameaçando ninguém. A expansão faria os pais fundadores deste país se revirarem em seus túmulos. Claro, haverá uma reação ruim da Rússia. E então, os expansores da OTAN dirão que sempre dissemos que é assim que os russos são. Mas isso está simplesmente errado. Achei que isso é sim, muito preciso, exatamente onde estamos neste momento. De qualquer forma, embaixador Jack Matlock, agradeço por me permitir explorar suas ideias por tanto tempo. E sim, obrigado novamente pelo seu tempo. Feliz por estar com você. Obrigado pela oportunidade. Okay.